Expedição Galápagos quase que não existe, porque eu estava num dilema, enquanto eu voltava da viagem que eu fiz com um grupo de pesquisadores a Galápagos. O meu dilema era o seguinte: será que eu durmo no avião? Porque eu estava muito cansado. Foi uma semana de pesquisas e palestras, né? A gente visitou muitos lugares ali, tínhamos pouco tempo para ver muita coisa, então era dormindo pouco e andando o dia todo. E à noite palestras com paleontólogos, biólogos, veio um pessoal do Geoscience Research Institute, que é o nosso centro de pesquisas lá em Loma Linda, estiveram conosco, então assim, foi muito intenso. E na volta, então, de Quito, Galápagos fica mais ou menos 1.000 quilômetros mar adentro do Equador. Então você toma um avião em Galápagos, vai para o Equador, e dali, então, a gente voltou para São Paulo, e nessa viagem de mais ou menos 7 horas eu pensei: durmo ou escrevo um livro? Era o tempo que eu tinha, e as ideias estavam fervilhando na cabeça. E eu levei comigo, deixa eu mostrar para vocês aqui, um bloquinho, aqui está, onde o livro original está lá, eu guardei lá no meu museuzinho particular. Então, o livro manuscrito está guardado na minha biblioteca. Levei o livro de Darwin, Origem das Espécies, que eu gravei alguns vídeos por lá, e o meu também, História da Vida, para ele receber um pouquinho do ar de Galápagos, né? Essa edição também eu guardo lá comigo, especial. Algumas rochinhas dali vulcânicas. Então eu estava com a minha agendinha ali e pensei: eu estou muito cansado, estava até com dor de cabeça, mas eu pensei, eu tenho 7 horas, eu posso escrever nesse tempo. Eu durmo em casa, quer saber? E assim o livro nasceu, escrito a 10.000 metros de altura. Quando eu desembarquei aqui em São Paulo, Guarulhos, o livro estava quase pronto já. Então foi assim, de Deus. Eu creio que foi um presente de Deus. Eu não imaginava que ele fosse ser o livro dos desbravadores, não tinha ideia de que isso fosse acontecer. Foi uma escolha depois lá para a comissão na CPB, e aí eu entendi por que Deus me empurrou, literalmente, e me fez não dormir para escrever o livro. É um livro que tem tido uma boa aceitação. Ele fala de uma experiência que eu vivi. Então, o garotinho lá, na história, o Tiago, né? Na verdade, tudo que ele está contando no livro, eu experimentei. Os lugares que ele visitou, eu vi, né? Claro que tem bastante ficção ali no meio. A garotinha, não sei quantos já leram o livro? Vários, né? Lembram da garotinha, da Helena? Aquela é real, não é ficção. Enquanto eu subia lá a caldeira de um vulcão, vou mostrar um vídeo aqui para vocês, tinha uma família de americanos, muito simpáticos, e essa menina devia ter uns 10 aninhos, assim, muito falante, muito animada, né? E a gente foi conversando sobre muitas coisas. E eu me inspirei nela, o nome dela é Helena, por sinal, para criar a personagem que aparece no livro, que é o parzinho romântico lá do Tiago, né? Quem leu já sabe do que se trata. Quem não leu, por favor, né? Tem que ler, né? Tem que ler para falar para os seus gravadores que o livro é bom. Ou não, né? Se você não gostar também, né? Espero que você goste. Vamos lá. Eu vou falar aqui de alguns conceitos que estão no livro, só que, claro, ali está de uma forma... No livro, como é para crianças, está bem mastigadinho, né? Está bem assim apropriado, porque eu penso assim, quando os nossos universitários chegam à faculdade, 70%, sabiam dessa pesquisa? 70% deles abandonam a igreja. É triste demais isso. A maioria dos nossos jovens deixa a igreja quando chega à universidade. Então, quando que é o tempo de a gente começar a vacinar nossos jovens? Não é doutrinar, blindar contra ideias, não, é vacinar, para que quando vierem os vírus, eles possam lidar com eles. É na infância, é nessa fase aí com que vocês lidam, entendeu? Então eu penso que nós temos que começar a ensinar criacionismo já, desde cedo. Porque evolucionismo, eles vão ter contato com isso facilmente, né? Em outras escolas, pela mídia, então eles já estão assim saturados desses conceitos. Nós temos então que fazer frente a isso, ensinando o criacionismo, para que eles possam depois tomar decisões, fazendo comparações, que a educação verdadeira é essa, né? Ensinar a pensar, a comparar. Quando se ensina só uma coisa, é doutrinação. E eu passei por isso na escola, porque eu sempre estudei em escolas públicas. Eu me converti quando já tinha sido aprovado no vestibular para jornalismo na Federal de Santa Catarina. Então, desde a minha infância, estudei em escolas públicas, em escola técnica, fiz o curso de Química, e sempre ouvi falar que a vida surgiu lá no mar primitivo, processos aleatórios, né? E surge a primeira forma de vida. Toda essa história aí eu ouvi falar desde a minha infância. Foi um choque quando eu conheci o criacionismo no ensino médio, porque um jovem adventista teve coragem de dialogar comigo.
de me mostrar outras coisas. E aí eu pude ver que a coisa era muito mais ampla do que eu pensava, né? Então eu penso que quanto mais cedo a gente puder já introduzir esses conceitos, né, melhor será. E quando eles chegarem à universidade, eles saberão que existem respostas. Porque muitos chegam lá e acham que agora sim eu descobri a verdade. O PhD, que é o meu professor, ele sabe o que está falando. O ancião da igreja, o pastor, só falavam que a evolução é uma bobagem, nunca me ensinaram sobre isso, então eles não devem saber da história. Promovam congressos criacionistas nas igrejas. Promovam simpósios, né? Reuniões, pequenos grupos de estudos criacionistas e apologéticos. Isso vai preparar nossos jovens para enfrentar um mundo hostil das universidades públicas lá fora, tá bom? Vamos lá. Darwin, claro que o darwinismo permeia o livro Galápagos, né? Porque é quase que uma resposta a esse conceito. Ele, falando então da infância dele, nos anos 1840, ele vivia numa Inglaterra em ebulição. O clamor das ruas era por revolução, por mudanças numa sociedade estática com muitos privilégios clericais e exploração salarial. Então era uma sociedade realmente injusta. Tanto essa de Darwin na Inglaterra, quanto a de Marx, né? A que ele enfrentou também na Alemanha. Uma sociedade injusta, uma igreja corrompida. Então dá até para entender por que o povo queria novas ideias. O cristianismo estava sendo mal representado, né? E Darwin viveu também numa sociedade mais ou menos como essa. Então a influência do iluminismo era forte ali, né? Novas ideias eram bem-vindas, inclusive no campo da teologia. Se era coisa nova que pudesse realmente tirar o poder da igreja, do status quo da época, eles queriam, aceitavam. Então o darwinismo nasce num contexto muito favorável para essa ideia. Talvez hoje, ou antes, não tivesse tanta aceitação quanto teve naquele momento histórico. Na infância, Darwin sofreu a influência dos dois avós. O avô paterno, era realmente ateu. O avô materno era um senhor que tinha muitas dúvidas com respeito à religião. Então já começou com os avós, né? Esse ambiente familiar de dúvida, de descrença, de ateísmo até. Para o Erasmus, que era o avô paterno, ele dizia que a Bíblia era simplesmente descartável, não havia nenhuma providência particular necessária para fazer girar a Terra ao redor do Sol. É um acaso mesmo, né? Então, ele desprezava a Bíblia. A criança Darwin cresceu nesse contexto, né? Tem mais influências aqui. Um dos livros que eu li para essa viagem, eu queria me inteirar bem da biografia de Darwin, foi esse aí. É um calhamaço. Darwin, a vida de um evolucionista atormentado. Uma das melhores biografias desse naturalista inglês, Charles Darwin. E os autores dizem o seguinte, que as doutrinas da igreja estabelecida estavam sendo impugnadas, ciências dissidentes defendidas, e isso deve ter afetado o impressionável garoto de 17 anos. Não sou eu que estou dizendo isso, portanto. A vida familiar, que naturalmente influencia, e a sociedade que rodeava esse garoto, certamente o estavam influenciando, né? Para as ideias que ele teria depois, para o que ele desenvolveria depois, tá bom? É bom ver que autores seculares pensam da mesma forma. Contra a vontade dele, Darwin foi matriculado numa escola de medicina. Ele não queria ser médico, mas foi. O pai era médico, queria que ele fosse médico. E lá, no pouco tempo que ele ficou ali em Edimburgo, ele conheceu um professor chamado Robert Edmond Grant, um especialista em esponjas e evolucionista intransigente. Olha, Darwin já conheceu um evolucionista como professor. E aí, no livro lá dos biógrafos de Darwin, eles dizem assim, que nada era sagrado para Grant, esse professor de Darwin. Como livre pensador, não via nenhum poder espiritual comandando o trono da natureza. E tinha um humor mordaz que nada perdoava, nem mesmo as escrituras. O que Darwin aprendeu de Grant nesses meses iria configurar sua própria abordagem inicial da evolução 10 anos depois. Quem está dizendo isso? Os biógrafos. As ideias desse professor evolucionista iriam configurar as ideias do Darwin 10 anos depois, né? Tiveram grande influência. Entre os livros que Darwin leu antes e durante a viagem lá para Galápagos, pelo mundo, né, no navio Beagle, estava esse aí, de Charles Lyell. Nesse livro, o autor, o livro Princípios de Geologia,
ele propõe uma nova abordagem da geologia. Qual? Não catastrofista, mas uniformitarista, ou seja, todos os processos que vemos na natureza ocorrem ao longo de milhões e milhões de anos. Com isso, ele estava sepultando a ideia de que houve uma catástrofe mundial que poderia responder perguntas sobre a geologia, sobre a topografia do mundo, né, sobre os fenômenos observados. Então, eles trocam o catastrofismo que era bíblico por uma ideia que era uniformitarista ao longo de milhões de anos. Isso, para Darwin, serviu como uma luva, porque a ideia dele de evolução das espécies precisava de muito, muito tempo para acontecer. Hoje se sabe que nem com o tempo que supõe-se que a Terra tenha, seria possível. Não daria tempo de uma célula primordial dar origem a árvores, baleias e seres humanos, com toda a sua complexidade. Mas Darwin precisava dessa ideia e ela veio a calhar naquele momento. Não precisa nem dizer que ele adorou o livro de Lyell, né? De Charles Lyell, outro Charles, né? Darwin em Galápagos. A viagem que ele fez, nós tentamos reproduzir. Refazer os passos que ele fez, para ver se nós veríamos as mesmas coisas que ele viu, ou não. Essa foi a intenção também, né? Então, olha só, ele embarcou num navio como esse, um veleiro, chamado Beagle, tinha 22 anos de idade, e isso foi em 1831, a viagem famosa de 5 anos a bordo desse navio. Ele chegou lá em 15 de setembro de 1835, já tinha viajado por vários lugares, né? Chegaram a Galápagos, aqui está uma ilustração do arquipélago, são várias ilhas, né? Mas há umas 4 ali mais famosas, maiores. Ele então visitou 4 ilhas desse arquipélago, San Cristóbal, Floriana, Isabela e Santiago. Nós estivemos em outras ilhas, mas também estivemos em Isabela. Em Isabela, nós subimos a borda de um vulcão. Foram algumas horas de caminhada, foi bem cansativo, muito calor, mas foi bem interessante. E aqui, o Dr. Naor Neves, que é geólogo, adventista, ele vai explicar um pouquinho algumas coisas para nós. A caldeira, que alguns chamam de cratera, realmente impressiona. Tem 38 quilômetros de circunferência e cerca de 10 quilômetros de diâmetro, o que faz dela a segunda maior do mundo. A cada 10 anos, mais ou menos, ocorre um derrame de lava ali, mas isso até hoje nunca representou risco para a população local. Estamos em uma das ilhas de Galápagos, Isabela, e aqui o vulcão Sierra Negra, um dos maiores vulcões realmente da região. Só que estamos numa dita cratera do vulcão, que tem realmente uma circunferência de vários quilômetros. Na realidade, isso não é bem uma cratera vulcânica, né? Quando um vulcão se forma, ele começa no nível realmente topográfico do lugar onde ele está e vai, à medida que a lava vai saindo, o edifício vulcânico vai crescendo. Depois que esse processo para um tempo, o que acontece? Criam-se vazios embaixo, o próprio material que saiu, o que ficou, o resfriamento, então esses vazios acabam realmente criando uma instabilidade e em algum momento todo o edifício vulcânico ele colapsa, ele desce, né? O que era realmente uma feição topográfica positiva passa a ser negativa, né? Então, essa que parece uma cratera, na realidade, essa circunferência corresponde à antiga base do vulcão. Outro lugar que a gente visitou foi a ilha de Seymour. Muito interessante, ali a gente viu alguns exemplares da fauna local, como as iguanas, né? Algumas aves que são próprias dali também, e foi um local também bem interessante. Vamos ver um pouquinho desse vídeo aí. Seymour Norte foi um dos destinos. Uma pequena ilha rochosa que abriga algumas espécies de aves, iguanas amarelas e leões marinhos, além de uma vegetação semelhante à da caatinga brasileira, com plantas com galhos retorcidos e cactos. No caminho, podem ser avistadas as ilhas Daphne Maior, uma caldeira vulcânica, e Daphne Menor. No lado oposto a essas ilhas está Baltra, onde fica o aeroporto. Os animais em Seymour estão tão acostumados com os seres humanos que não os temem. A orientação do guia é para que se mantenham pelo menos 2 metros de distância deles. Ali, podem-se observar em seu habitat as fragatas, os bubis, com suas patas lindamente pintadas de azul, em contraste com a plumagem branca e cinza, os cormorões, as gaivotas e as iguanas. No 6º dia, já de volta à ilha de Santa Cruz, um grupo de pesquisadores foi até a bela praia de Tortuga Bay. Ali,
viram de perto as iguanas negras marinhas, espécie exclusiva de Galápagos. Elas se adaptaram às condições das ilhas e se alimentam de algas. Aliás, adaptação é tudo o que se vê por ali, e nada de macroevolução, como alguns supõem. Iguanas existem também em outros lugares, além de Galápagos. As espécies que vivem ali têm pequenas diferenças de cor e de comportamento, só isso. Nas ilhas é possível ver por todos os lados os famosos tentilhões de Darwin, e tudo o que se percebe neles são simplesmente variações mínimas, como a cor da plumagem e tamanho e formato do bico. Tirando isso, os tentilhões sempre foram tentilhões e as iguanas sempre foram iguanas. A iguana negra de Galápagos é única ali, só tem ali. E ela aprendeu, ela adquiriu um comportamento que é se alimentar de algas. Então ela mergulha e come algas, porque certamente havia falta de alimento naquele local. Então elas adquirem um comportamento novo, mas são iguanas, iguais às do continente, entendeu? Não são iguanas meio T-Rex ou coisa parecida assim, né? É uma macromutação. Aqueles tentilhões são os nossos pardais, né? Na verdade, lá, de fato, há 13 espécies, mas são todos tentilhões. O que muda, e eu fotografei várias delas, é o tamanho do bico, a cor da plumagem, não é? Mas todos são tentilhões. Então o que a gente vê naquelas ilhas? A gente vê sim um tipo de variação limitada. Alguns chamam de microevolução, esse termo talvez não seja mais adequado, mas algum tipo de adaptação a gente percebe ali. É natural, eu estou vendo aqui várias espécies também, não estou? Claro que não são espécies, né? São etnias, são tipos diferentes de seres humanos. Aqui há amarelos, brancos, negros, não é? E como explicar esse tipo de variação? Deus nos dotou dessa capacidade de variabilidade. Os animais têm a mesma coisa. Mas todos aqui são seres humanos e todos lá são tentilhões, né? Isso a gente percebeu claramente. Darwin extrapolou o argumento, dizendo, bom, se em pouco tempo eles mudaram o bico, mudaram a plumagem, daqui a milhões de anos pode ser que um tentilhão desse vire um urubu, mas aí é complicado. Bem, dizem aqui os biógrafos dele que Darwin sentou-se sobre sua teoria da evolução por 20 anos, mal discutindo consigo mesmo seus pensamentos mais íntimos sobre homens, macacos e símios que desenvolviam moralidade, criticando-se severamente como um capelão do demônio. Mesmo em 1859, ele teve que ser incitado, motivado, com força, a publicar o seu livro Origem das Espécies. Sabe o que é interessante? Darwin começou a escrever os esboços em 1844. Conhece essa data aí? Só em 59 que ele publicou, porque os amigos começaram a pressioná-lo. Ele sabia que o livro seria bem incômodo, inclusive para a esposa, que era cristã. Ele resistiu, mas, enfim, acabou publicando. Até porque um outro senhor, chamado Russell Wallace, estava para publicar um livro parecido com o dele. Aí ele disse, ele vai ficar na história, você não. Ele correu e publicou. E foi realmente um livro que tem trazido até hoje grandes problemas, né, para o criacionismo, e, enfim, alimentou, né, essa bandeira darwinista, tem alimentado já ao longo de vários anos. Uma coisa que não se percebeu também, e o Darwin deu um cheque pré-datado que nunca foi descontado, acho que hoje nem se usa mais cheque, né, para usar essa ilustração, mas enfim, ele achou que no futuro descobririam muitos fósseis que iriam provar a gradação de um mais simples para um mais complexo, ou então de um pouco daquilo, depois mais aquilo do que isso, até ser aquilo. Uma gradação lenta e assim, paulatina, né? Não se percebe isso até hoje no registro fóssil. Se você for ali, debaixo da terra, né, nos estratos geológicos, você percebe claramente que são peixes, répteis, anfíbios, mamíferos. Não há a tal gradação. Os elos perdidos continuam perdidos. Então Darwin anunciou uma profecia que até hoje não se cumpriu. Não há elos transicionais realmente satisfatórios para se demonstrar uma evolução macro e gradual ao longo dos milhões de anos. Você vê o que ali? Seres segundo a sua espécie. Exatamente como está na Bíblia, né? Outro local que a gente visitou, bem interessante, foram cavernas vulcânicas. O que são isso? Eu vou mostrar um videozinho para vocês também agora. Todas as ilhas do arquipélago de Galápagos são de origem vulcânica. Portanto, num passado mais distante, não existiam. Houve uma atividade vulcânica, o leito ali do mar, ele foi soerguido, e são aquelas ilhas. E como houve muita atividade no passado vulcânica, lava derretida
isso o Dr. Naor explicou para nós depois, ela pode escoar por baixo da terra, derretendo a rocha, criando um túnel e depois ela vai embora, né? E deixa aqueles túneis. E nós atravessamos um desses túneis aí lá, numa das ilhas. Pode clicar para mim. Na parte da tarde daquele dia, o grupo visitou duas enormes crateras de cerca de 100 metros de profundidade, formadas por atividade vulcânica. Uma vista que realmente impressiona. Em seguida, se dirigiu para um túnel formado por lava solidificada e percorreu toda a extensão de 400 metros da galeria esculpida pelo fogo na rocha. E esse túnel que você viu aí nas fotos e que está vendo agora, ele foi formado por um escoamento de lava no passado, não sabemos exatamente quando, e você pode ver inclusive nas paredes, depois eu vou mostrar detalhes, aí a marca do escoamento desse derrame de lava que aconteceu. E aqui à frente, nós temos uma passagem bem estreita e tem que passar ali por baixo agora. Acompanha. Vou guardar uma banca que eu posso. Passa de novo. Não. Eu filmei você, ó. Ele filmou? Pra provar que... Aí, bicho! Pronto. E essa cena está no livro. Eu coloquei o Tiago com a Helena atravessando esse túnel de lava. Solidificada, graças a Deus, naquele momento. Está lá, você vai se lembrar quando ler esse momento aí. Vamos lá. Caminhando para o final. Uma coisa que me chama a atenção, numa das edições de Origem das Espécies, é que um conceituado biólogo, chamado Richard Leakey, ele admite que o evolucionismo até hoje tem duas grandes pedras no sapato, dois problemas assim, que ainda não tem solução. Eu sei que tem outros, né, mas eu achei interessante essa honestidade intelectual do Leakey em admitir isso. Bem no prefácio do livro. Ele diz que uma delas é a explosão cambriana. É um problema para a evolução. Já vou explicar o que é isso. E a segunda é a origem dos sexos. Você já pensou nisso? Porque as primeiras bactérias eram assexuadas. Se dividiam para se multiplicar. Em algum momento da história evolutiva teve que surgir macho e fêmea. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, as duas coisas aqui, citadas pelo Richard Leakey, dependem de surgimento de informação genética complexa e específica e de sistemas de complexidade redutível. E quem estuda essas coisas sabe que isso aí não surge do nada. Informação pressupõe uma fonte informante. Se tem um código, tem que ter um codificador, ok? E complexidade redutível mostra que se você tirar componentes do sistema, ele não funciona. Então, aquela complexidade tinha que estar presente desde a origem, ou o organismo não funcionaria. No caso da reprodução sexual, a mesma coisa. Vamos lá, explosão cambriana, o que é isso? Imagina agora, eu vou ser cruel com vocês, um bolo com camadas, baunilha, chocolate, o que mais que tem? Morango, mais saudável aqui, né? Chocolate já falei, não? Coco, isso eu gosto, bolo de coco. Enfim, várias camadas. Na concepção evolucionista, cada camada teria se sobreposto à outra ao longo de milhões e milhões de anos, ok? O que é muito estranho, porque se você for verificar, por exemplo, um corte lá como o Grand Canyon, elas são bem planas, né? Paralelas, quer dizer, não revela exposição a milhões de anos de chuva, terremotos e ventos, não tem erosão, elas são planas, o que sugere para o criacionista uma estratificação rápida, mas eu não tenho tempo de falar sobre isso agora. Pensa no bolo e lá na última camada, lá embaixo, seria então a cambriana, a camada onde a vida aparece, tá? A vida complexa aparece. Esse é o chamado período cambriano. Acima vem os mais famosos, tem lá o Siluriano, o Ordoviciano, depois tem o Jurássico, lembra? Triássico, Quaternário, são as eras, né, geológicas, enfim, grosso modo. Lá na base, a mais antiga, milhões de anos atrás, está a chamada Cambriana, ou período cambriano. O que acontece é que nesse período, a vida explode simplesmente. Os principais filos estão ali representados. Animais como, por exemplo, o trilobita, aqui ó, estão vendo? Trilobita, inclusive é o logotipo do meu blog, criacionismo.com.br. Eu escolhi colocar um trilobita como logotipo, por quê? Porque para mim ele é muito icônico. Ele representa a complexidade
E também aponta para o dilúvio, porque eles se extinguiram numa catástrofe que os sepultou sob lama. Então ele é muito simbólico para mim. Mas veja, o trilobita, ele já tinha olhos, ele tinha patas, sabe-se lá quantas células, e todas elas com a sua complexidade necessária. Então já é um animal ultra complexo. Para ser um primeiro, abaixo do cambriano, no pré-cambriano, não tem animais que seriam tipo um pré-trilobita, entendeu? É como se a vida pipocasse, de repente, do nada. Isso fala mais de evolução gradual ou de criação? Lógico que seria criação, mas na verdade isso aí revela um sepultamento de vida complexa. E a complexidade está presente desde a base até o topo, sempre. Por isso que o Leake diz, a explosão cambriana é um mistério para nós. Porque a vida já surge complexa, não surge rudimentar para depois ficar complexa, entendeu? É uma pedra no sapato. E a outra é a origem dos sexos. Olha que interessante. Existe apenas um gene que codifica a função de produção de espermatozoides, chamado Bowley. Um só gene. Já pensou se esse gene passa por alguma mutação e se modifica? O que aconteceria com a espécie humana? Acabou. Ou vai ter que clonar todo mundo e ser cópia de todo mundo, porque a reprodução sexuada não vai existir mais, se esse gene mudar. E por que ele nunca mudou ao longo de milhões de anos? Porque não pode ter mudado. Ah, que interessante, como eles falam, né? Quando eles querem que uma pata vire barbatana, por exemplo, isso mudou ao longo dos milhões de anos. Mas quando tem um gene que não pode ter mudado, eles dizem, esse gene nunca mudou. Por quê? Porque se mudasse, desandava tudo. Não estaríamos aqui agora para ouvir essa palestra. Deu para entender? É muito conveniente, gente. É uma teoria muito fluida, né? Se adapta às necessidades ideológicas do momento, né? Esse gene não mudou? Claro que não, porque ele não pode ter mudado. Ele foi criado para ser assim, e já surgiu com a sua complexidade, porque a primeira reprodução sexuada já teve que dar certo. Já tinha que ter espermatozoide para fecundar o óvulo. Mas a coisa é bem complicadinha, porque se você pensar bem, havia bactérias assexuadas, ok? Em algum momento, uma dessas bactérias teve que passar por uma mutação bem complicada, porque teve que dar origem a um sistema reprodutor masculino, com todas as suas peculiaridades morfológicas, hormonais, ok? Tinha que ter já no cérebro neurônios especializados nessa função, e o gene Bowley também tinha que estar lá. Tudo isso teve que surgir. Porque, pensa bem, de que adiantaria surgir, por exemplo, um pênis pré-histórico e não ter hormônios para controlá-lo? E não ter o gene Bowley para produzir espermatozoide? O que aconteceria com esse pênis pré-histórico? Na próxima geração desapareceria, porque ele é inútil. Tinha que ter tudo já conectado para a função ser funcional. Mas noutra bactéria, uma mutação deu origem ao sistema reprodutor feminino, com toda a sua complexidade específica, fisiológica, morfológica, hormonal e tudo mais. Tudo tinha que aparecer junto. Sistema de complexidade irredutível, porque se tirar uma parte do sistema não funciona todo. Seria inútil. Tá, vamos dar uma chance para a evolução. Uma mutação deu origem ao macho e a outra fêmea. Mas o macho surgiu na China pré-histórica e a fêmea no Brasil pré-histórico. E aí? De nada valeria. Tais. Ou então a fêmea nasceu na China pré-histórica há 100 milhões de anos e o macho há 50 milhões de anos. Que adiantaria? Nunca ia se conhecer, nunca ia se casar. Esses bichinhos aí, né? Então quer dizer que o milagre começa a se tornar mais complicado. O milagre da dupla mutação teve que acontecer. E eles tinham que estar no mesmo ambiente. Mas começa a ficar complicado. Eu que sou crente, né? Eu que sou crente, mas tudo bem. No mesmo ambiente, no mesmo tempo na história, mesma época, para que os dois se conhecessem e, voilá, eles eram compatíveis. E cruzaram e tiveram um outro filho com a mistura da sua bagagem genética, metade daqui, metade dali, e nasce um ser capaz também de se reproduzir. Eu não tenho fé tanto assim. Não tenho fé tanto assim. A minha fé tem limites. Eu creio no que está escrito, que diz assim, e homem e mulher os criou. E disse, crescei e multiplicai-vos. Eu creio nisso. Sinto muito, porque aquela outra história para mim não cola, não dá.
E não sou eu que estou dizendo isso, é o Richard Leakey, na introdução de uma das edições de Origem das Espécies, em que ele diz, a reprodução sexuada de fato ainda hoje é um problemão para a evolução. Rimou. É um problema sério, porque ela passa a depender de milagres sucessivos. Você percebeu? É assim. Essa edição da Ciência hoje é bem legal, é uma revista séria de divulgação científica. E a pergunta na capa é muito importante. Por que a mãe não rejeita o feto? Vamos falar de mais milagres agora? Hoje o tema é milagres. Teve a mutação, deu origem ao macho e à fêmea, se encontraram, reproduziram e nasceu um filho. Legal. Mas antes de nascer, ele teve que ser gestado dentro da barriga, porque a reprodução é sexuada. Nesse caso, né? Vamos pensar na reprodução humana, por exemplo. A pergunta ali é bem interessante porque quando o óvulo se fixa à parede uterina, a tendência é ser rejeitado e expulso. Por quê? Porque metade daquele material genético não pertence ao corpo da mãe. E ela vai querer expulsá-lo como se fosse um órgão transplantado, entendeu? Mas isso não acontece, via de regra. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando o óvulo se fixa é a criação de um campo de força, chamado... Não tem mulher que deu à luz aqui? Placenta. Placenta é um campo de força, é uma barreira protetora. Para quê? Contra o quê? Contra o sistema de defesa da mãe. Porque a tendência natural seria os anticorpos da mãe destruírem aquele invasor. Mas aí a placenta impede que os anticorpos destruam o bebezinho. Eu estou resumindo bem um artigo que é longo e bem legal, bem complicadinho. Mas outra pergunta que eles fazem, tá, e digamos que por um acidente, um anticorpo conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria? Acontece algo ainda mais impressionante. Explicam os cientistas que escreveram a matéria. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação também, bem precocemente, ele vai identificar que um anticorpo entrou ali, naquele ambiente protegido. E aí o bebê envia, automaticamente, claro, um anticorpo que vai desativar o da mãe. Ele nem destrói da mãe, porque é da mãe. É da mamãe. Então ele vai chegar ali e vai, tipo assim, uma conversa bioquímica, tipo essa. Mamãe, não se preocupe, quem está aqui é seu filho. Desativa. Não é incrível? Não revela a presciência de um designer que pensou em tudo? É como aquele texto que diz, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava determinado a morrer pela humanidade. Deus pensou em tudo. Vai que o ser humano, usando a sua liberdade de escolha, escolhe errado, o que faremos? Já está programado. E se houver um problema que terá que ser necessário um sistema de defesa, e a gestação tiver problema, tudo está programado. Sistema de correção. O nosso DNA tem sistemas de correção. Se uma linha for duplicada errada, o sistema corrige. E aí? Dá para pensar em acaso? Não consigo. Eu consigo pensar em carinho, amor. Um Deus contornando o problema que nós causamos, na verdade, né? E uma maravilha, como Davi mesmo dizia, né? De modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. E não é? Agora, vamos prosseguir com os problemas, com os milagres? Houve a mutação, houve o casamentinho dos bichinhos, deram à luz, que já tinha placenta, né? Disponível, não sei como, já tinha lá a placenta, não nasceu ainda. Falta um detalhe, nascer mesmo. Vai ter que passar por algum lugar. Aí é que a porca torce o rabo, como diziam, né? Por quê? Porque a pelve do homem é diferente da mulher. A da mulher, ela permite a passagem de um bebê. Além disso, quando está para dar à luz, o corpo da mulher jorra ocitocina, que afrouxa os ligamentos. Tudo prontinho para a passagem do bebê. Tem muito homem aí hoje querendo ser mulher, já viu? Já viu? Pode querer ser o que você quiser, mas se você engravidasse, você morreria no parto. Porque pela tua pelve não passa o bebê. Pode querer ser o que você quiser, uma porta. Biologia não tem ideologia, gente. A mulher foi projetada para ser mulher, o homem para ser homem. Louvado seja Deus por isso. Amém. Cada um com a sua função, linda, como deve ser. Os dois se complementam. Igualdade de gênero, não. Graças a Deus, eu sou casado com uma pessoa que é diferente de mim. Que é de outro gênero e bem lindamente diferente de mim. Amém, Senhor? Não existe igualdade de gênero, gente.
Direitos, aí é outra história, né? Direitos, respeito, né? Isso é outra história, mas igualdade biológica? Como assim? Eu estava lendo agora, esses dias atrás, até a foto assusta. O cara tem 2 metros de altura, era militar, monstro, fez cirurgia para mudança de sexo, cortou, tomou hormônios femininos, mas o cara ainda é um monstro. E ele tirou a vaga de uma mulher na equipe de vôlei feminina nos Estados Unidos, acho que é lá, e está lá, basquete, está lá se destacando. Mas é óbvio, o cara cresceu, teve a vida toda sendo banhado por testosterona, cresceu como homem, agora vai lá e tira a vaga da mulher, e elas acham que isso é conquista do mundo moderno? Isso é triste. E a Ana Paula, jogadora de vôlei, né, que é uma ativista no Twitter, dizendo que isso é triste demais, porque esse cara que agora diz que é mulher, tirou a vaga da mulher, mas ele é homem, os músculos são de homem, os cromossomos são de homem. Esse mundo está complicado, gente, está bem complicado, e as mulheres não deviam permitir isso não, viu? Tinha que lutar por isso, na verdade. Como assim? Fica no teu time lá, né? Você tem corpo de homem, vai jogar com os homens, por mais que você se pense em outra coisa. Então, não vai nascer. Você pode querer engravidar, você não vai querer, né? Mas, mesmo que você quisesse, não vai nascer, vai ter que ser cesárea, sempre, porque a mulher foi projetada para fazer isso. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu me viste antes de eu ter nascido. Davi escreveu no Salmo 139. Lindo isso. Criacionistas então estiveram na terra de Darwin, e o que eles viram? Evolução? Não. Vimos evidências digitais do Criador também lá. O último videozinho mostra então a conclusão de tudo isso. Pode clicar para mim. Dali eles foram para a fazenda das tartarugas gigantes, animais centenários e realmente muito grandes. Tartarugas gigantes terrestres são também espécies endêmicas, ou seja, assim como as iguanas marinhas e alguns tipos de plantas, só existem ali em Galápagos. Impressiona ver a maneira como os galapaguenhos cuidam da natureza. A preservação do meio ambiente ali é uma realidade, pois todos sabem da fragilidade dos ecossistemas e da raridade dos seres vivos que o arquipélago abriga. Essa mentalidade deveria ser a mesma em todo o planeta. Os dias seguintes foram dedicados à exposição e discussão dos 10 artigos científicos produzidos pelos pesquisadores criacionistas. No sábado, com a presença dos alunos do Colégio Adventista de Santa Cruz e da bióloga Mônica Soria, nativa de Galápagos e ex-evolucionista, os pesquisadores participaram de um culto de louvor ao Criador e puderam conhecer o projeto do Centro de Pesquisas Criacionista, que será construído na Avenida Charles Darwin, bem no caminho que leva à Estação de Pesquisas Charles Darwin. Assim, os mais curiosos poderão visitar o centro, conhecer as ideias criacionistas e sair dali mais bem equipados para interpretar as informações disponíveis na estação, apreciar as belezas naturais do arquipélago e, com olhos abertos, contemplar ali, em pleno berço do darwinismo, as digitais do Criador. Temos uma escola lá, temos uma igreja lá, e em breve teremos um centro de pesquisas criacionista bem na Avenida Charles Darwin. É muita provocação, né? Não é provocação. É oferecer às pessoas a possibilidade, a chance de ver o mundo com outras lentes. Falando em ver, e com essa história eu quero concluir, em 1961, o primeiro cosmonauta, portanto russo, foi um feito bem louvável, né? Foi a primeira volta em torno da Terra, em volta da Terra. Primeiro voo orbital, Yuri Gagarin. Quando pousou, ele foi entrevistado pela imprensa, naturalmente, e disse assim para os repórteres: olha, eu estive lá no céu e não vi Deus. Era ateu, lógico, cresceu no regime comunista ateu, e tinha essa visão de mundo, não vi Deus. Ok. Alguns anos depois, em 1968, astronautas americanos fizeram algo ainda mais impressionante. Eles foram até a Lua e deram uma volta. O pouso não foi nesse ano, foi em 69. Em 68 eles deram uma volta em torno da Lua e voltaram para a Terra.
Os 3 ou 4 astronautas que estavam a bordo daquela nave pensaram assim: o que nós vamos dizer para o pessoal da Terra? Eles estavam conectados por rádio. O que nós vamos dizer ao vivo para o povo da Terra? Eles não eram poetas, eles eram militares, eram cientistas. E eles combinaram, e assim, eles viram essa cena aqui, ó. Um dia eu quero ver também, quando Jesus voltar e a gente for subindo para o mar de vidro, eu quero ver essa cena. A lua nasce aqui na Terra, né, no horizonte. Na lua é a Terra que nasce, e a Terra é maior que a lua. Então deve ser uma cena linda demais. E quando esses astronautas americanos viram essa cena, a Terra nascendo no horizonte lunar, eles, ao vivo, sabe o que disseram? Proclamaram, declamaram: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse foi o texto que eles escolheram para dizer para todo mundo aqui na Terra. Lindo demais, hein? Por que o Gagarin não viu o que eles viram? Porque o problema não estava nas evidências, estava nos olhos de quem vê. Por que Darwin não viu a mão de Deus em Galápagos? Porque o problema estava nos olhos de quem vê e não na natureza que revela sim as digitais do Criador. Nós vimos, eles viram, porque elas estão por todos os lados. Depende dos óculos que você usa para enxergar a realidade. E nós temos que pregar essa mensagem, irmãos. Apocalipse 14, 6 e 7, que é um convite para que a humanidade adore o Deus Criador. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Conte isso para os seus adolescentes, suas crianças, e ajude-os a fortalecer a fé para enfrentar um mundo que ainda tem bastante bolsões de ceticismo por aí, para que eles possam crer no Criador, amar o Criador e se preparar para em breve encontrar o Criador. Muito obrigado a vocês, espero que gostem da leitura do livro Expedição Galápagos.